Olá, pastor Adriano Batista aqui novamente pelo canal Verdade em 10 Minutos. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho revisado, obviamente de interesse cristão. Lembrando sempre que a minha atividade, a minha dedicação como pastor e como teólogo é trabalhar isso, buscarmos na face do Cristo, na sua obra, na sua vida e no seu testemunho, o evangelho da qual temos que aceitar e receber, como também o modelo da fé que salva. Espero no meu bom Jesus que todos os meus esforços e a minha dedicação, como ministério da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, a gente possa ter te ajudado e colaborado na tua edificação. Amém? Os nossos objetivos são esses. Bom, antes de entrar aqui no mérito do tema de hoje, gostaria só de avisar-nos, para não esquecer, que nós temos uma agenda de transmissão pelo nosso ministério e na sede, todas as quintas e domingos, ao vivo pela internet. Quinta-feira, 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, uma agenda de compromisso, de culto público e também transmissão simultânea pela internet, seja pelo horadaverdade.com e também pelos demais canais de mídia que estão conveniados à nossa igreja, que são de sua responsabilidade. Eu me refiro ao Facebook, Instagram e também propriamente o YouTube, que é outro canal que está linkado à nossa igreja, tá bom? Todos estão convidados a comparecer ali. Se fisicamente não puderem ir na sede, o convite está feito, tá? E outro detalhe importante, lembrando que nós recentemente fizemos a inauguração do site igrejasempolitica.org com objetivos que estão lá muito bem enumerados e explícitos, tá? Gostaria de que vocês entrassem ali no site e procurassem realmente conhecer esse trabalho que visa amparar as pessoas doutrinariamente e biblicamente, ok? Com o respaldo bíblico de como refutar os seus líderes e as igrejas sobre essa ideia ou esse conceito de política e religião ou política dentro da igreja, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, montar ou organizar um movimento profético público, tá? Interdenominacional, que realmente tenha essa ação e essa presença de dizer à sociedade que nem todos se corromperam, tá? Ou corromperam as escrituras. Então eu queria que você entrasse lá, se cadastrasse, se pontificasse a representar esse movimento. Até estou aqui com a canequinha que me presentearam, né, do nosso site, e obviamente vou ficar muito feliz de saber que você se uniu a nós nesse propósito que é defender a Igreja do Senhor Jesus de todas estas arbitrariedades, tá bom? Nosso convite está feito aqui. Bem, tema hoje e o slogan do Fórum Econômico Mundial da ONU, de sua agenda de 2030, horripilante, diríamos assim. E o slogan diz assim, né? Não posso nada, não tenho privacidade, melhor dizendo, me desculpem, não possuo nada, não tenho privacidade e a vida nunca foi tão melhor. Vou repetir, não possuo nada financeiramente, tá? Não tenho privacidade, mas a vida nunca foi tão melhor para mim. Isso foi escrito por um membro do Parlamento da ONU, um dinamarquês, e o nosso propósito hoje aqui com esse slogan, com a sinceridade, que cada vez que a ONU se manifesta, ou até mesmo quem trabalha dentro do parlamento dela, demonstra a sinceridade, né, nos seus anunciamentos. Então, aproveitando esse momento de sinceridade da ONU e dos acordos internacionais, meu propósito com você hoje aqui é identificarmos e destacarmos aqui as características principais do anticristo, fazer uma introdução, inclusive do modelo do governo dele, dentro da visão escatológica bíblica, até porque isso é importante, porque é a mensagem de Cristo, a igreja concreta e fiel, que visa subir quando ele voltar, tá? E os meus objetivos mais específicos com você, falarmos sobre a agenda da ONU de 2030, que tem muita coisa para falar, mas hoje em específico, tá? Comentamos aqui como vai ser estabelecido um regime internacional que convença os governos atuais a abrir mão do seu poder político, ok? Então eu vou explicar para vocês como esse processo de transmissão e descentralização das estatais para uma ordem mundial, como isso vai acontecer, ok? E vou dizer para você por que eu estou bem informado, tá? Então, estabelecendo um regime que força os governos atuais a abrirem mão do poder político
e isso é um fato interessante do novo paradigma do poder, que eu vou comentar aqui, e também a ideia de um fundo dos séculos. Ouça bem, a ideia de um fundo dos séculos, tá? Um reservatório de riquezas para o acordo internacional. Então, eu vou falar esses 2 pontos importantes, vou explicar aqui como isso vai acontecer, mas antes de tudo, é importante eu amparar biblicamente todos vocês, tá? Quando a gente entra no mérito da escatologia bíblica, ou o estudo dos acontecimentos finais, é porque há uma panorâmica da salvação, da história, né? Que nós entramos de cabeça ali para entender e compreender como tudo isso vai acontecer. Amém? Então, já como o nosso tema hoje aqui é anticristo e nova ordem mundial, não é diferente de quando a gente estuda messianismo, tá? Que se cumpriu em Jesus. A panorâmica da história é a mesma. Eu digo critério, sistema, tá? De estudo é o mesmo. Então existem termos técnicos voltados para o anunciamento de uma ordem mundial e também de um líder mundial que nós temos que levar em conta porque eles descrevem essas ações, como elas se formam, como elas se organizam, como na verdade elas vão operar. Então existem aqui descrições ou termos técnicos que eu vou mencionar porque é base de estudos para vocês, ok? Que no fechamento do estudo de cada uma desses termos, vocês vão chegar na seguinte conclusão, que a nova ordem mundial, que o anticristo é um programa de longas décadas, de milênios, tá? Então existe um programa implícito, transitório, progressista, dessa ordem mundial até a etapa final, a obra final disso. O anticristo é o fechamento de toda essa dinastia, de todos esses impérios, de todos esses conglomerados, essa coisa toda, tá? Então existe uma panorâmica histórica também para decifrar ou descrever as ações disso, do que vai ser a nova ordem mundial e o anticristo, ok? E que foge completamente da especulação, porque eu sempre aconselho todo mundo que quando você vai estudar profecias, você não pode usar como base de apoio, de interpretação e entendimento, matéria nenhuma. Tá? As matérias, na verdade, elas se encaixam nisso, na visão ampla daquilo que Jesus disse sobre aquele assunto e falou sobre aquele assunto. Então, a vista está para a palavra, não para os acontecimentos, não para os eventos, não para os anunciamentos, porque na verdade, veio muita coisa anunciada por aí que não era a hora e nem era a verdade, tá? Então, a nossa base de estudo é aquilo que Jesus disse. E a gente tem que se focar nisso, tá bom? Então, eu vou falar 4 colunas aqui. Que Jesus, na verdade, preparou a igreja por intermédio de João, amparou a igreja por intermédio de João para exatamente descrever quais são essas ações que o anticristo, como também a ordem mundial, vai usar para governar, o que ele usará como domínio, tá? Que ele se preocupa em controlar, né? Então nós temos aqui a primeira coisa importante que Jesus amparou a igreja, a questão política, que é vista dentro de uma plataforma supranacional, e isso já aconteceu, já se cumpriu, tá? E o estilo de sua política ou de seu governo é monarquia e parlamento, tá? É um sistema monárquico com parlamento, tipo inglês, tá? Mas sem democracia. Não há democracia porque se trata de uma ditadura global, ok? Jesus deixou claro isso ali nas profecias. Ele reivindicará a adoração dos homens, exigindo lealdade política e religiosa mundial, tá? Empregará perseguições contra quem não aceitar isso, Mateus 14, 21, Apocalipse 13, 7, ou seja, né, se trata de uma ditadura. Tá? Segundo ponto, a questão religiosa. Segundo as profecias, ele não tem religião, ou faz aptidão por qualquer religião. Tá? Mas em compensação, para chegar a isso, ele vai usar um colaborador, uma segunda besta, ou um adjunto, um representante, um falso profeta, como a Bíblia diz, que irá colaborar com ele para cativar essa esfera religiosa ou público religioso e atrair para ele. Bom, isso será
cedido pela Igreja Católica, segundo as profecias, porque ela que está sob 7 planícies, ou 7 montes, ou 7 reinos, tá? Ela tem esse comprometimento histórico, e ela vai ceder esse profeta a ele, para colaborar com ele esse domínio nessa esfera religiosa. Então a Igreja Católica há muitos anos, há muitos séculos, ela vem cumprindo protocolos de adaptação, diálogo interreligioso, ecumenismo, como também infiltrou dentro do movimento evangélico uma grande escala de fraternos ou agentes, né, preparados por ela para perverter e corromper a doutrina da igreja. Eu venho falando sobre isso para vocês, tá? Aquela fraternidade de intelectuais de esquerda, intelectuais com aptidões anticristãs e coisa toda aí, tá? Bom, mas em compensação ele não faz versão por nenhuma religião. Então será uma época onde não existirá religião, porque a religião é o homem, é o existencialismo, tá? Terceira vertente que ele procura dominar, e isso já está em desenvolvimento, a questão econômica. Empregará sanções e terá o total controle das economias e do mercado, como também da propriedade privada. Segundo Apocalipse 13, Apocalipse 17, Apocalipse 18 também confirma isso para nós, tá? E a sua marca, bom, quando a gente entra na questão da marca, hoje fica muito fácil a gente interpretar isso, porque todo esse domínio de mercado, de economia, como também de propriedade, toda ela está sendo inserida dentro de um universo puramente tecnológico e virtual. Se trata de um número, se trata de uma marca digital, de um marca-passo digital, então mais do que nunca, isso está muito claro para nós, tá? E o interessante disso aqui também é que aí, então, meio que passa, todo o direito econômico, o direito de mercado, passa a ser inteiramente do Estado que ele vai formar, o supranacional, tá? E não do povo, e não da democracia, vai ser inteiramente do Estado. Então aquilo que a ONU, por exemplo, já está adiantando, do mundo novo que ela está preparando para 2030, tá? Isso é uma coisa óbvia, porque nós vamos chegar a esse pé, que o controle vai ser tão forte para o acordo internacional que o Estado vai dominar completamente tudo aquilo que concerne vida e vida biológica, tá? Quarto ponto, né? Questão cultural. Quando Jesus ele entra no mérito da questão cultural, ou do domínio disso, ele já anuncia de antemão a João que o anticristo se usaria desse recurso, de um programador social. E a gente sabe que transmissão de imagem se refere à televisão, ela inicia esse processo de programação social, que eu quero dizer, ela assume a frente de moldar comportamentos de contexto social, humano, formas de viver, né? Corporificando e intensificando maldades, iniquidades, subvertendo, corrompendo, baixando o QI, baixando o nível intelectual e etc, etc, porque a sociedade dominada pela corrupção, pelos vícios, pela depravação, tendo baixo QI, baixa percepção, fica mais fácil deles governar, tá? Então, meio que a televisão ela foi um instrumento militar de programação social, isso dá para se provar na história, já gravei DVD sobre isso, inclusive, ok? E a evolução disso é o 3D, o 4D, o 5D, televisão embutida na cabeça, sei lá, Deus, o que não vai virar isso daí. Mas a televisão, aquele aparelho de onipresença de pensamentos e de visão cultural, iniciou esse processo de programação social. Então são essas 4 esferas que o anticristo irá dominar e reinar: a política religiosa, a questão econômica e questão cultural, tá? Então, só baseado nisso aqui, vocês podem perceber uma coisa interessante. Se nós dissermos que o estilo de governo dele e a forma dele governar seja comunista e esquerdista ou totalitarista, não está errado. Só que vocês têm que entender o seguinte, tá? Que a política não foi feita para funcionar, a política foi feita para enganar. Por isso ela foi entregue na mão de homens que não têm escrúpulos, que eles não têm princípios, tá? Por isso que a política é corrupção, porque ela é um palco montado para distrair a atenção das pessoas enquanto o verdadeiro poder governa. Isso por séculos prevaleceu, é a forma antiga de Roma governar. Bom, aonde eu quero chegar? Que vocês não se percam em ficar discutindo ideologia política, tá? Porque existe uma ambiguidade
na estrutura e na visão política, tá? Ou seja, todos eles trabalham por uma mesma causa. Todos eles trabalham para acelerar isso, que o déspota venha logo, ok? E reine logo. Só que na frente de todo mundo eles discutem, eles brigam e etc. Uns defendem liberalismo econômico, outros defendem cotas, mas todos eles trabalham por uma mesma causa. Bom, não vou dizer que 100% deles estão cientes, mas grande parte que já entrou na maçonaria, que já se ingressou lá, já buscou níveis e graus de iniciação, todos eles estão por dentro disso aqui que eu estou falando. Tá? Inclusive de que existiria a pandemia, de tudo que está acontecendo agora, já sabiam previamente, antecipado, porque existe ciclos já armados contra a sociedade para movê-la a esse domínio, para direcioná-la à escravidão total. Então, grande parte deles já estão cientes disso. Então, não sejam ingênuos de ficar discutindo e debatendo política. Tá? Tomem muito cuidado com isso, porque quando se discute política e ideologia e se acredita em política, você dá prova de que você não tem déficit de consciência. Você está dando prova de, melhor dizendo, né? Você dá prova de que você tem um déficit de consciência, que você tem uma falta enorme de conhecimento, de que você é uma pessoa, infelizmente, influenciada. Tá? Aprimore teus estudos bíblicos, procure se informar, tome cuidado com as falsas informações, porque nós vivemos mesmo, tá? Um momento de extrema atenção e que exige cautela de todos nós, ok? E aproveitando que eu estou falando disso para vocês aqui, que preocupa, obviamente, a nós todos, quando a ONU, de repente, do nada, dentro de uma visão puramente humanista e democrática que sempre divulgou sobre si mesmo, sendo ela a cabeça do acordo internacional, preocupa ela colocar dentro do parlamento e do esquema do parlamento sistemas de governo que são genocida. Sistemas de governo que são de esquerda, que provaram completamente incapacidade administrativa nas suas estatais e na sua história, que estão empobrecendo, que estão destruindo o seu país. Por que ela colocaria para discutir direitos humanos gente desse nível e desse tipo? Então é preocupante, num momento como esse, isso acontecer, como aconteceu com a Venezuela, China e etc, etc, etc. Então está avisando alguma coisa para nós aí estranha, tá? Mas a base escatológica bíblica é essa aqui, tá bom? Eu quero lembrar vocês que eu gravei um DVD Era Digital, logo ele vai estar disponível para vocês poderem assistir gratuitamente, óbvio, tá? Vai ser anunciado aqui no canal, inclusive a gente até colocou aí já a prévia disso, tá? E logo vocês vão poder acessar muita informação, são 6 horas de gravação, tá? Foi um longo estudo do nosso ministério, principalmente da minha parte. E eu vou dar uma pauta hoje aqui de coisas que, na verdade, eu estudei, que eu descobri, que se encaixam na profecia e faz a gente entender melhor e compreender melhor como as coisas vão ser cumprir, né? E eu vou entrar no mérito de algo, né, importante para informar vocês aqui, que é base de nossos estudos e também tema do DVD. Eu vou entrar no mérito aqui da questão do novo paradigma do poder. Bom, a ordem mundial chega, mas ela é uma tomada de poder militar ou ela é uma tomada de poder de discurso político, tá? De convencimento político. Bom, aí é que está a questão. Todo mundo imagina que o anticristo vai chegar metendo o pé na porta, entrando e etc, e tomando tudo contra a vontade dos outros. Mas não é isso que Apocalipse 13 fala. Apocalipse 13 fala lá que o anticristo ele tem o populismo, né? Diremos o seguinte, que ele é uma força eleita, aceita pelo povo, tá? E nada ali demonstra para nós que vai ser pela força. Eu entendi lá na profecia lá que tudo isso vai acontecer por carisma, que isso vai acontecer por aceitação popular. Mas como chegar lá? Essa é a questão, né? Porque a gente está falando de quebra de barreiras diplomáticas, nós estamos falando aí de uma sociedade que vai ter que abrir mão de privilégios, até mesmo de patrimônio próprio,
de uma transformação radical da sociedade e da humanidade. Então eu vou explicar esses dois pontos. O que isso, na verdade, como isso vai acontecer na esfera política e como isso vai acontecer também na esfera econômica. Bom, o novo paradigma do poder, segundo os meus estudos, eu digo, né? O fim dos estados e das nações, a transição do poder estatal, tá, para o acordo internacional ou para o mundo corporativo, ok? Que é a mesma coisa, porque se trata de um poder, eu me refiro à ONU, a sua estrutura internacional, como também as empresas interligadas à tecnologia e tudo isso que a gente está vendo acontecer, essa estrutura do Vale do Silício e tudo mais, é um poder que não foi eleito democraticamente, ele foi indicado pelas potências desenvolvidas. Isso é um detalhe importantíssimo. Não foi eleito, foi indicado, indicado por quem é rico. Bom, esse novo paradigma do poder que vem no mundo corporativo, inclusive a ONU representa isso, tá? Segundo os estudos que foi colocado no DVD Era Digital, abre aspas, em nome da humanidade, tá? Surgiu-se parceiros para criar uma estrutura corporativa que trabalhasse novos quadros científicos, tecnológicos, econômico, social e militar, iniciando, preste atenção, um processo de redistribuição e descentralização do poder de decisão político das estatais. Tá? Ou seja, transferir o poder político para o mundo corporativo, ok? De empresas que são empresas ou ONGs e organizações internacionais e humanas que prestam serviço, mas que vão receber das estatais esse poder. Olha que coisa séria. E que não foi eleita pelo povo, mas indicada. Inclusive feita de mercenários. Mas vamos lá, segue. Então, enquanto os estados se agonizam pela corrupção, isso aqui foi escrito por mim, mas eu queria ser bem pautado com você, tá? Enquanto os estados se agonizam por corrupção, demonstram insuficiência e incompetência administrativa, tá? Ou gestora, ao mesmo tempo, enquanto a sociedade fadigada pelos escândalos, abusos e desacreditada da política, como nós estamos caminhando exatamente agora, estas corporações, ao mesmo tempo, estas corporações e multinacionais, tá, se personificam politicamente, recebem autoridade pública como prestadoras de serviço e passam a ser aceitas como novo poder e recebem, por intermédio desse processo de transmissão ou distribuição ou descentralização, recebem a retomada. O que é a retomada? É o restart. Quando inicia tudo. Eu vou explicar isso lá na frente, tá? Então, meio que eles assumem, pelo poder econômico, assumem também o poder político. Então, o entendimento aqui, inclusive Al Gore, que é vice-presidente foi vice-presidente dos Estados Unidos, né? E administrador da Apple, um cara inteiramente comprometido nesse esquema aqui, ele foi meio que lavou as mãos num livro que ele tem, que chama O Futuro, ele foi meio que lavou as mãos desse sangue e disse o seguinte, olha, eu vou abrir o jogo com vocês de como essa coisa vai acontecer. E grande parte daquilo que eu estou falando aqui agora, ele explica lá. Como isso vai acontecer? Que a tomada do poder não vai ser por força militar. Vai ser por força e argumento de mercado e consumo. Então, meio que fica definido que todas essas ONGs e empresas privadas ou internacionais que surgiram, né, em defesa da humanidade, em defesa da conservação das riquezas naturais, essa coisa toda, essas ONGs, né, essa visão gestora, e tecnológicas, todas essas ONGs, essas empresas privadas agora, elas passam a cumprir um papel do Estado, um papel político pelo Estado, por força popular, por força econômica, porque a sociedade empoderou essas instituições, tá? E tornou elas exatamente jurídicas. Eu digo o seguinte, um exemplo,
a aceleração da vida digital já é um demonstrativo disso. De que os estados não vão ter condições de governar essa vida digital, tá? Então, quando se transfere a vida orgânica para o mundo digital, quem assume a gerência e o poder disso tudo? As empresas do Vale do Silício, onde está o monopólio colossal dessa elite global. Então, tudo isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Toda essa descentralização e distribuição de poder político, ou seja, transferir o poder político para o mercado, transferir o poder político para as empresas privadas, tudo isso está acontecendo debaixo dos nossos nariz e debaixo do nosso consentimento. Eu não vou também tirar o mérito meu de responsabilidade, tá? Então o Google, o Facebook, essas empresas, todas elas que representam esse monopólio colossal, estrutural, instrumental da nova ordem mundial, ok? Todos eles estão se aproveitando disso. Então é meio que um esquema que já estava planejado de mudança de etapa, lembra a serpente circular que representa as etapas do poder? Nós estamos prontos ou prestes a uma hecatombe mundial, econômica e política, que é o fim da era republicana. Acaba a era republicana, inicia a ordem mundial. Eu quero dizer aos senhores que nós estamos na fronteira disso acontecendo. Tá? E tudo que eu estou falando aqui agora, exatamente Al Gore também explica no livro dele, como também a Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab, também indica isso. E há uma explicação técnica que a vantagem material é o poder que corrompe a sociedade, tá? Então, meio que para não ficar sem aquilo e não viver sem aquilo, o povo se arrasta ou se deixa ser arrastado para o poder mundial. Então, eles explicam que a eficiência, a utilidade e a capacidade digital que o povo recebeu e gostou tanto, em troca disso, dará a essas corporações, né, o controle do trabalho, do capital e dos recursos naturais. Aí a gente vai entrar no mérito da ideia de um fundo dos séculos, tá? A ideia de um reservatório de riquezas, que isso vai acontecer aí na frente, para o governo supremo, por isso que a ONU se gaba e o Fórum Econômico está se gabando, né? Na agenda de 2030, que todo mundo vai gostar dessa vida, onde ninguém possui nada, tem nada financeiramente, não tem também privacidade, mas nunca vivi tão bem. Como é que isso vai acontecer, caramba? Eu não tenho nada, não possuo mais nada, não sou mais ninguém, não tenho liberdade, me foi confiscado tudo, mas nunca vivi tão bem. O que vocês acham? Hã? Os mesmos caras que fazem o problema aparecem como mocinhos que vão solucionar o problema. Aquele esquema, né? Primeiro você cria o problema, divulga o problema, depois você aparece para resolver o problema. É o esquema deles, mas em compensação. Entrando nesse mérito agora, como é que eles vão ser portadores de toda a riqueza mundial, senhores? Como construir, que isso está no protocolo, um reservatório de riquezas? Medidas que manterão a propriedade alheia e territorial dentro de um estado de absoluta sujeição, dentro de um acordo internacional. No protocolo que eu tenho acesso, diz que existem 2 critérios que eles usam até o dia de hoje para fazer a sociedade ceder. Vou falar aqui. A primeira, a parede do medo recíproco. Vamos estabelecer o medo. Segundo, a força cega do povo, a falsa informação. Só 2 detalhes aqui garantem para ele exatamente isso. Um acordo internacional para ser possuidor de tudo que o homem é ou ele tem, ou ele possui. Tá? E desse pretexto, ou desse objetivo, nascem os conflitos morais, as decepções, os insucessos, a fadiga, até irem para as ruas e gritarem por uma solução e entregarem o poder e todos os povos se submeter a esse acordo internacional ou a esse novo poder. Olha só,
O pastor, então o senhor quer dizer o que com isso? Bom, eu quero dizer, senhores, que pela ideia do bem comum, que vamos salvar a humanidade, vamos salvar as pessoas ou vamos salvar tudo isso, muita gente vai abrir mão da vida por um mundo melhor, por um mundo melhor. Até soa para você, até maravilhoso, lindo, etc. Mas é isso que eles querem. Por exemplo, a pandemia. Para exatamente aquele do politicamente correto, né? Não vamos contaminar, não vamos mostrar responsabilidade com todo mundo, vamos mostrar que nós estamos preocupados, realmente o vírus mata, o vírus isso, o vírus aquilo, e não deixa de ser uma verdade. Mas em compensação, todos estão dispostos a pagar esse preço. Fique em casa. Aceita a desaceleração econômica. E etc, 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 que eu já preparei para vocês em outro vídeo, os motivos técnicos disso, né, de terrorismo. Bom, tudo pelo bem comum. Hashtag fica em casa. Porque a bactéria existe, mas foi solta por eles, por um gerenciamento social, um programador social, para acelerar a vida digital, para fazer com que as pessoas aceitem o comando político, a disciplina de adaptação desse novo mundo, ou desse novo caos, ou desse castigo, ou dessa agenda política. E em nome da humanidade, em nome do bem comum, eu sou capaz de abrir mão dos meus direitos, ou capaz de abrir mão de toda a propriedade da qual a minha família trabalhou a vida toda para ter, somente para mim realmente não ter mais uma pandemia, ou então esperar por um mundo melhor. Olha que situação. E segundo os ditames desse propósito de um acordo internacional para existir um reservatório de riqueza e eles dominarem tudo, em nome da humanidade, existem 5 desculpas que eles vão usar para mudar o mundo livre, controlando o seu destino, moldando para o seu futuro, gerando a singularidade e a subjetividade tecnológica marcada e monitorada pela ONU, porque é a grande parte das propostas da Agenda de 2030 dela, não só uma sociedade pederasta, mas inteiramente controlada tecnologicamente. São 5 desculpas que eu vou mencionar para você aqui. A primeira delas, a fome e a miséria, que fica fácil para eles construir essa perspectiva de caos. A democracia, que vira demagogia, porque quem escraviza é quem discursa. As guerras e os genocídios, cujo tanque é deles. O crescimento populacional e o aquecimento global. E a epidemia e as doenças, que nós estamos vivendo exatamente essa aqui. São 5 desculpas que eles vão usar para dominar o mundo livre. Entendeu? Aí eu entro numa questão aqui do restart, né? Vamos dar um restart aqui. Quando vai chegar esse momento? Senhores, quando eu li o protocolo desses caras, ali é uma coisa interessante. Eles chamam de golpe mundial isso. Entendeu? E o que eles falam desse dia? Eles falam desse dia que todas as moedas mundiais, todas elas, perderão o seu valor. Ou seja, tem gente rica que vai ficar pobre, a maioria vai ficar pobre. Tá? Só vai manter-se no poder aqueles que estão no esquema. Tá? O golpe mundial. Eu não sei quando é que vai ser esse dia, nem sei quando é que vai acontecer isso aí. Mas o restart, né, da perspectiva dessa era, isso é fato. O início de uma nova era, ou de um novo paradigma do poder, isso é fato. Isso já acontecendo, e pela pandemia, senhor, isso ficou muito claro. Ficou tudo muito evidente. Pastor, qual é a mensagem que o senhor tem para dar para nós aqui, então, com todas essas verdades, que eu já estou até depressivo, segundo, de repente, você pode estar pensando agora. Existem 2 vertentes teológicas. Tá? A primeira delas, a bíblica, a redentiva. Tá? Jesus prepara uma igreja para um acontecimento maior, que é a vinda dele e a subida dela para o alto. A escápula desse mundo. Jesus preparou para a igreja fiel. A outra vertente é ficar aqui para viver os conflitos, ser alvo dessa agenda política ou dessa destruição, que aí cumpre o juízo de Deus. E como é que é o juízo de Deus que eu vim ensinando para vocês? Você fica à mercê deles e da corrupção deles. Porque você negou Cristo e negou o evangelho que ele te pregou, então agora você fica aqui para desfrutar disso.
de um novo sistema que eles não vão ter piedade de ninguém e vão sacrificar tudo ou qualquer coisa que se opor a eles. E que farão uma guerra, uma batalha contra Deus, aí a gente vai entrar num outro tema, tá? Bom, então fica aqui realmente o meu apelo a você como pastor e estudioso, né, do assunto bíblico. Fica meu apelo a você de que você realmente centralize a sua visão nisso tudo que nós estamos vendo se cumprir e acontecer. Centralize a sua visão em Cristo e tenha Ele por alvo. Entendeu? Seja decente, seja fiel, seja bíblico na tua confissão. Se dedique inteiramente a isso. Amém? Há um testemunho de conduta inculpável, de uma fé legítima, de uma alma, de um corpo, de um espírito plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do Senhor, como disse Paulo. Como uma esposa que se prepara para o seu esposo, como uma noiva que se prepara para o seu noivo, assim seja essa igreja hoje. Eu não sei se nós vamos, até que ponto nós vamos viver como igreja fiel e concreta, tudo isso que eu estou falando aqui. Eu espero que Jesus volte logo, mas se ele não vier, nós vamos ter que enfrentar. E não negar a fé, e não negar nosso Senhor. Porque tudo isso foi avisado, tudo isso aqui foi dito. E eu espero no meu bom Jesus que você tenha entendido tudo que eu tenha falado aqui e o propósito realmente é te preparar na visão panorâmica e ampla desses acontecimentos proféticos e estabelecer dentro do teu corpo, da tua vida, das suas atividades, essa igreja fiel que Jesus vem buscar. Tá bom? Agora, eu até vou fazer uma brincadeira com você aqui, porque se tratando de riqueza, de posse, de patrimônio, no que diz respeito a mim, eu não tenho nada a perder, senhores. A única coisa que eu tenho a perder, que eu tento lutar por isso, é a minha fé. Amém? E o meu Senhor, que recebi de todo o coração, isso eu não abro mão. Um abraço, Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Jesus. Maranata, espero que o próximo tema seja bom para você. Deus abençoe a todos. Jesus está